Olá amigos, meu nome é Thiago Bizzi, esse é o Farol LS referente ao fechamento de hoje, dia 17 de outubro de 2016, segunda-feira, iniciando então mais uma semana, e mais uma semana que se inicia em alta. Vamos então dar uma olhada no mercado, nessa primeira parte do Farol, onde a gente vai abordar a situação do índice Bovespa, o futuro, os dois principais índices americanos, e também a situação do dólar e do juro. Ok? Eu sempre convido vocês a assistirem os faróis anteriores, né? O farol diariamente fica disponível geralmente aí perto das 8. Agora com a mudança de horário na bolsa, eu ganhei uma hora mais de trabalho por dia, então talvez venha um pouquinho mais tarde. Mas assim, todo dia eu solto o farol, provavelmente entre 8 e 9 horas da noite, e a gente dá continuidade a um raciocínio. Eu acho que é bacana vir assistindo para entender exatamente o raciocínio que vem sendo feito nessa visão de mercado, ok? Aproveito para reforçar, talvez alguns de vocês tenham sido pegos de surpresa pelo horário de negociação de hoje, tá? O que aconteceu? A gente entrou no horário de verão, então há um descasamento com o mercado americano e com o objetivo de deixar o nosso mercado melhor casado com os movimentos lá dos Estados Unidos. A BMF Bovespa fez o mesmo que fez o ano passado. Essa solução é algo razoavelmente recente. Ela aumentou uma hora o horário de negociação do mercado à vista, tá? Então a gente continua abrindo às 10 horas da manhã, só que agora, ao invés de fechar às 17 horas, o mercado fecha às 18. Tá? O mercado futuro já fechava ali próximo das 18 horas. Tá? O que aconteceu que ganhou uns minutinhos a mais. Eu deveria ter reservado aqui a anotação com os horários exatos, mas acho que o mini índice fecha agora e o índice, né, às 18h10 e o dólar às 18h15. Eu acho que é isso, tem que dar uma conferida, tá? E em relação ainda ao mercado à vista, não há mais aftermarket, já que o mercado avança até tão tarde, não há aftermarket até o retorno do horário normal, que deve ser lá por março, ok? Falamos bastante, então vamos olhar o mercado aqui. Vocês podem ver que o índice Bovespa subiu 1,5%, ele consegue agora ir acima da máxima de 2014, então essa é a maior cotação, pessoal, que o índice atinge desde o início de 2013. Estão vendo aqui? Então, movimento importante, tá? Nossa expectativa era pelo atingimento aqui dos 62.500, o mercado atingiu e está rompendo. Eu vinha dizendo que isso poderia acontecer, já que, né, a gente chega nessa região, olhando aqui agora o gráfico semanal, a gente chega próximo de 62 mil pontos, rompendo uma consolidação no gráfico semanal e mostrando um candle firme de alta. Semana passada a gente tocava na resistência, mas ainda com candle de cotação altista, e hoje a gente vai dando continuidade ao movimento de alta. Tá? Na minha opinião, tem tudo para o mercado seguir neste movimento. Tá? E se surgir aí um sinal de reversão, um sinal baixista, por hora, pessoal, é arriscado operar na venda. O sinal tem que ser bem forte. Tá? E inicialmente, se isso viesse a acontecer, seria uma correção terciária, uma correção de curto prazo, que deve ser vista principalmente como uma oportunidade para posicionamento na compra, após, né, uma correção trazer os preços para um patamar de suporte. Em especial, a gente tem que ficar muito atento à LTA do índice Bovespa, que atua desde o fundo de janeiro. Tá? Então, o mercado é altista, ele está com características de alta bem importantes, mercado diário altista, mercado semanal altista, entrada firme de volume. Tá? Acho que esses são os principais argumentos aí que a gente tem para um cenário de alta. E claro, né, uma certa incredulidade na continuidade do movimento, e é justamente quando isso acontece que o mercado vai embora. Tá? A gente teve esta congestão aqui, tá? E ela foi rompida para cima. A gente poderia até, para ter um alvo,
tá? A gente poderia fazer uma projeção, e fazendo esta projeção, a gente teria um alvo ali próximo a 63.900, 64 mil pontos, ok? Então o mercado está bem altista. O mini índice também deixou claro o rompimento de um retângulo, a projeção se dá ali próximo a 66 mil pontos. Nós tivemos aqui um processo de pullback, e a partir da superação dessa máxima, a gente mencionou operações na ponta compradora, elas vão fluindo bem, tá? Não há qualquer sinal de reversão desse movimento de alta, também aqui no gráfico do índice futuro. Okay? Vamos olhar o mercado americano. Hoje o nosso mercado subiu de forma completamente independente do mercado americano, e isso não é comum. Tá? Hoje a gente teve um movimentozinho de queda no índice Dow Jones, tá? E o nosso mercado não se abalou, seguiu o pregão inteiro firme em alta, tá? Mostra que o nosso mercado está forte. Bom, o índice Dow Jones é alguma ameaça? O movimento do mercado americano é uma ameaça de curto prazo para o movimento de alta do nosso mercado? Eu diria que não. Tá? Ele se torna uma ameaça caso a gente tenha o rompimento da mínima de outubro. Tá? Enquanto isso não acontece, eu até me atrevo a ver um pouco diferente. Há um viés baixista por esse canal de baixa, tá? Mas no curto prazo a gente tem esta congestão, e o mercado testou os suportes da congestão, tentou o rompimento, não conseguiu, formou um candle de reversão com volume razoavelmente... não, isso aqui foi desse candle aqui, né? Mas enfim, teve uma leve subida de volume nesse movimento de alta. Esqueça o volume, ele não vai ser tão significativo aí, mas essa tentativa frustrada de rompimento é significativo. O mercado acionou a superação dessa máxima, e é bem possível que o mercado venha buscar esta região aqui, ou pelo menos esta LTB. Então, eu não vejo o índice Dow Jones como uma ameaça de curto prazo, a não ser que o mercado acelere a ponto de perder esta mínima. Daí sim, o mercado vai sinalizando queda e o nosso mercado não sustenta. Se o mercado americano for para baixo, o nosso mercado não sustenta em alta. Nunca vi ele sustentar de forma totalmente independente, provavelmente não vai ser agora. O S&P 500 futuro também testa esse patamar de suporte. Então entenda assim, o mercado americano está numa zona de suporte. O S&P mais claramente, o índice Dow Jones chegando novamente àquele patamar de suporte. Né? O suporte serve para segurar os preços. Então acreditar que o mercado americano vai romper e apostar nisso, eu acho que não é muito prudente agora. Se o mercado americano começar a subir, pessoal, o nosso mercado ganha um fôlego enorme. Tá? Então era essa leitura através deste candle aqui, né, que eu fiquei mais otimista, inclusive para alta no nosso mercado, e apesar desse movimento corretivo, eu continuo otimista por essa mesma conjuntura. Tá? Se houvesse rompimento, bom, daí as coisas vão começar a mudar. Então a gente deu uma olhadinha aqui no mercado americano, vamos olhar rapidamente o intraday do futuro. Hoje foi um dia que o mercado ofereceu uma operação muito fácil de rompimento de linha d'água, de rompimento de congestão, de barra de ignição, de barra elefante, N argumentos diferentes, né, para uma compra, e o mercado fluiu fortemente ao longo do pregão, se apoiando na média móvel de 9. Inclusive no fechamento, no leilão de fechamento, entrou uma pressão compradora muito forte aqui. Eu não vi nenhuma justificativa importante nesse sentido. Apenas o mercado subiu muito forte, e a expectativa é que o movimento de alta tenha continuidade. Né? Pela projeção do retângulo no gráfico diário rompido para cima, 66 mil pontos seria esse alvo. Olhando o dólar, eu estou olhando aqui o gráfico perpétuo do dólar. E aqui as coisas não encaixam muito bem, tá? Usualmente quando a bolsa sobe, o dólar cai. A bolsa está subindo, o dólar está caindo. Ok, nesse sentido a gente está encaixado. Mas o dólar fez um movimento nesses últimos 2, 3 pregões que sugere na minha leitura uma alta. Enquanto isso o índice está subindo. Tá? Então aqui eu vejo um cenário onde índice aponta para uma alta e dólar também aponta para uma alta. Não é tão comum assim, não é...
Não é absolutamente incomum, mas não é a coisa mais comum que tem. Tá? Então coloca um pouco de dúvida aqui em relação, dúvida extra em relação à possibilidade de uma alta no dólar. Tá? Mas o dólar tentou o rompimento do fundo de agosto, não conseguiu, a gente teve um piercing pattern e hoje esse piercing pattern foi acionado. Tá? Lembrando que a partir do fundo de agosto aqui eu tinha uma percepção altista para o dólar, a gente buscou um rompimento de um pivô, esse pivô foi frustrado e a frustração desse pivô indicava o quê? Formação de congestão, gráfico operando dentro de um retângulo, provavelmente entre esse fundo e esse topo. O mercado veio caindo desde então até bater no suporte desse retângulo, tentou o rompimento, não conseguiu, começa a voltar para dentro, boas chances do dólar fazer este movimento. Tá? Mas ele ainda não fluiu de forma intensa para cima. Vou pegar o WDO X16, olhando o contrato X16, até houve um rompimento de suporte. Isso aqui pode ser um pullback, mas se o preço conseguir ir para cima, fechar acima, talvez aqui com força dos 3.235, é uma indicação já de rompimento falso nesse sentido. Daí eu vou ter muita confiança no cenário altista para o dólar. Tá? Se a gente pegar o gráfico de 60 minutos, tá? A gente estava testando essa zona de fundos que foi rompida, o mercado voltou e ficava ali em cima do muro entre retomar o movimento de queda ou acelerar para cima e marcar o rompimento falso. Não acho que o dólar tenha se definido. Ele deu uma alfinetada para cima aqui, tentou um movimento de alta, mas não conseguiu fechar rompendo este topo. Então eu não vejo ainda aquele sinal mais claro de rompimento falso que poderia detonar o dólar para cima. Então ele ainda está em cima do muro. Ainda não vejo um ponto para entrada muito tranquilo. Tá? Mas eu tenho um viés mais altista para o dólar, que eu abandono se essa zona de suporte aqui for rompida para baixo. Veja bem, eu não tenho posição, não estou dizendo que é uma compra agora no dólar. Eu tenho um viés mais altista para o dólar, mas ainda estou em busca de um argumento mais firme para compra daí, de fato. Olhando rapidinho o juro, dei um F18, vai se apoiando numa zona de suporte, pode estar tentando fazer um fundo reflexo, não é um sinal forte de fundo. O DI 1F19 continua andando de lado, o viés continua sendo fortemente baixista e o DI 1F25 também mantém o seu viés baixista. Tá? Então é isso, pessoal. Expectativa de alta para o índice Bovespa. A gente pode traçar então um alvo ali próximo a 64 mil pontos pela projeção dessa congestão para cima. No dólar eu vejo um bom potencial para alta que ainda não teve um trigger, um gatilho acionado muito claro. Tá? Se o dólar cair e fechar abaixo da mínima vigente de outubro, o cenário muda completamente. A gente de fato tem um rompimento do dólar, a gente pode esperar um movimento de queda. Então, e mercado americano numa zona de suporte, provavelmente para segurar. Então, essa é a minha mensagem para essa primeira parte do Farol. Na segunda parte do Farol eu falo sobre os ativos que estão na descrição deste vídeo, mas esse é um vídeo fechado, exclusivo para clientes da LS Análise. Vocês estão convidados a conhecer nossos trabalhos. Se quiserem um período de degustação, vocês podem enviar um e-mail para mim, Thiago, com th.bisi, B-I-S-I, @lsanalise.com.br, thiago.biz@lsanalise.com.br, ou talvez também pelo atendimento ou contato @leandrostormer.com.br. Fico por aqui, até amanhã.